Além de serem conhecidos por protegerem a galáxia, os Jedi também eram vistos como seres que não temiam nada. Eles eram poderosos guerreiros que enfrentaram o desconhecido e o invencível para defender a paz. Só que, além de temerem o lado sombrio, você sabia que os Jedi aí tinham medo de um tipo de sabre de luz e que ele foi criado por um antigo Jedi? É isso que eu vou te contar hoje aqui no Diário Rebelde. Vem comigo! Todos os Wings Repórteres, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e o sabre de luz é um assunto que todo fã de Star Wars gosta de debater e discutir. Toda a lore, todo o conhecimento que envolve a criação e o conceito dos Jedi e dos Sith é realmente muito interessante da gente conversar. E tem muito pano pra manga, tem muito assunto pra gente falar. Desde os designs diferentes de cada sabre, até os conceitos, as ideias por trás, etc. E pra te contar sobre esse sabre de luz temido, a gente tem que voltar só alguns anos no passado, assim, um pouquinho mesmo. Tipo, 4.000 anos antes dos eventos da saga. Pouca coisa. Nessa época, a Ordem Jedi estava em seu auge, porque os Sith tinham caído já havia 1000 anos no confronto conhecido como a Grande Guerra do Hiperespaço, o primeiro conflito entre a República e os Jedi contra o Império Sith. Após essa guerra, os Jedi e a República prosperaram bastante. Os Jedi cada vez mais juntavam mais aprendizes pela galáxia e evoluíam em seu conhecimento, poder e força. E por força eu quero dizer necessariamente o uso dela e não a força em si. Haviam também diversos prodígios nascendo entre as fileiras da Ordem Jedi. E um desses prodígios aí talvez seja o que a gente tenha de mais destaque nessa época, que foi o Exar Kun. Exar Kun era um brilhante padawan que tinha uma conexão com a força muito poderosa e habilidades incríveis em combate no sabre de luz. Ele era aprendiz do igualmente poderoso mestre Jedi Vodossiosk Bas, um sábio guardião da paz da espécie Krevak. Desde muito cedo já era bem óbvio que Exar era extremamente promissor e um candidato para se tornar um dos campeões da Ordem Jedi. Ele treinou no planeta de Dantooine com seu mestre Vodossiosk, aprimorando cada vez mais as suas habilidades. Só que aí, assim como mais de metade da Ordem Jedi, infelizmente Exar Kun era arrogante e confiante demais em suas próprias habilidades. Mesmo ainda sendo um padawan, Exar acreditava que já estava pronto para fazer os testes Jedi e para conhecer a fundo os mistérios e conhecimento proibido dos Sith. Na sua visão completamente trelelé da cuca, Exar acreditava que podia controlar o lado da luz e o lado sombrio sem se corromper ou pender demais para um e para o outro. Tipo o equilíbrio da força, mas tadinho, sabe de nada, inocente. Burro! Então, durante um treinamento com seu mestre Vodo, ele encontrou um holocron do seu mestre que falava sobre um antigo Lord Sith chamado Freedon Nad, que havia se tornado rei do planeta Onderon, séculos atrás. Vodossiosk imediatamente o repreendeu por buscar um conhecimento proibido que ele ainda não possuía compreensão nenhuma para poder entender. Exar então o desafiou para o combate, e mesmo Vodossiosk provando-se superior, dando um sarrafo em Exar apenas com seu cajado, ele acabou superando seu mestre, destruiu seu cajado e aí abandonou a Ordem Jedi depois disso. Ele foi até Xun, do sistema Onderon, onde estava a tumba do Freedon Nad. Lá, o espírito de Nad o enviou até Korriban, o mundo natal dos Sith, onde Exar Kun reuniu mais conhecimento, mesmo a contragosto. A questão toda é que ele ainda acreditava que não havia caído para o lado sombrio, falando diversas vezes para o espírito de Freedon que ele não cederia à escuridão como ele. Burro! Só que aí o Freedon Nad, que era ardiloso, né, era um safado, fez o Templo Sith desabar em cima do menino Exar, que foi obrigado a abraçar o lado sombrio para conseguir sobreviver à catástrofe e sair vivo de Korriban. E adivinha só, Wing? Ele ainda achava que não tinha caído pro lado sombrio da força. Jedi é tudo cego mesmo, né, velho? Peraí, não, eu também sou Jedi, pera. Exar, então, foi para o local do seu teste final. Yavin 4, a lua florestal onde o Lord Sith Naga Sadow havia construído templos com seus guerreiros Massassi em seu exílio após a derrota na Grande Guerra do Hiperespaço. Lá,
Exar conquistou a lealdade e a servidão dos guerreiros Massassi que haviam restado desde a época de Naga Sadal. Finalmente aceitando a escuridão e abraçando o lado sombrio, também já não era sem tempo, né? Ele decidiu dar uma tapeada no espírito de Freedom Nad. Freedom já não tinha mais utilidade para Exar, então chegou a hora de destruí-lo de uma vez por todas. Encontrando então algumas relíquias Sith ali entre os diversos artefatos de Naga Sadal em Yavin 4, Exar encontrou um holocron Sith muito antigo com esquemas para a construção de um sabre de luz exótico e único, um sabre de luz duplo. Sendo o prodígio que ele era, Exar resolveu colocar na prática os estudos do holocron e aí ele teve sucesso, ele conseguiu e modificou seu próprio sabre de luz em um sabre de luz duplo, único e poderoso. Logo depois, ele declarou guerra contra os Jedi e a República e aí foi consagrado Lorde Sombrio dos Sith pelo espírito de Marka Ragnos. Marka era o antigo imperador Sith, olha só, o Exar teve a honra do Marka Ragnos, que era o imperador Sith, proclamá-lo um Lorde Sombrio. Parabéns, Exar. Assim começou a grande guerra Sith de Exar Kun. E durante a guerra, o Exar chegou a invadir o Senado em Coruscant, matando o chanceler e lutando contra o seu antigo mestre, o Vodossiosk. Ele prometeu, inclusive, que voltaria para os Jedi se o Vodossiosk o vencesse. E quando a maré da luta estava virando a favor do mestre, Exar foi lá e malandramente revelou a sua nova arma, o sabre de luz duplo. Seu safado. Ele então matou seu mestre, que em seus últimos momentos prometeu que um dia eles se veriam novamente, lutariam e Exar seria derrotado. Porque é como diz um velho e conhecido ditado, o que ri por último come mais chocolate. Um tempinho depois ali, a maré da guerra virou pro lado dos Jedi e da República, e Exar foi derrotado ali em seu quartel-general em Yavin 4. O seu espírito ficou aprisionado na lua de Yavin em seus templos Sith, e logo suas forças remanescentes foram derrotadas e a guerra acabou. Só que aí os Jedi continuaram temendo Exar Kun, mesmo após sua morte, por conta de sua invenção, o poderoso sabre de luz duplo. Jamais alguém tinha visto uma arma tão poderosa como aquela. E os sabres de luz, eles já eram bem conhecidos como armas mortais, letais, né, lendárias. Só que isso aí aumentou com o sabre de luz duplo graças ao bendito do Exar Kun. Durante várias gerações, os Jedi ficaram muito temerosos e receosos em adotar o design da arma de Exar Kun para os projetos deles de sabre de luz. Para eles, o sabre era uma invenção Sith, então os Jedi ficavam com medo de precisar usar a escuridão para portar aquela arma ou precisar invocar o lado sombrio da força para poder construí-la. Só que só era mesmo um design de sabre de luz diferente como qualquer outro, não tinha nenhum poder sombrio imbuído ali num sabre duplo, sabe? Não tinha nada disso. Tanto é que os Jedi começaram a adotar o design do sabre duplo para eles mesmos ali e rolaram alguns exemplos de mestres Jedi bondosos, muito benevolentes, que utilizaram o sabre de luz, como o grande mestre Jedi Pong Krell. Ok, talvez esse aí não tenha sido o melhor exemplo de Jedi benevolente, né? Saudoso Pong Krell das Guerras Clônicas. Mas enfim, vocês entenderam aí. Saudoso uma pinóia, hein? E não somente os Jedi construíram sabres de luz duplos após a queda de Exar Kun, como também os Sith continuaram a adotar esse design. E a gente tem aí como exemplo ele mesmo, nosso querido Darth Maul. Afinal, quem é que aí não se arrepiou quando a gente viu a Ameaça Fantasma pela primeira vez, e aí viu o Darth Maul segurando um sabre de luz com uma segunda lâmina? Foi muito massa, né? Os Sith são cheios de mistérios e eu sempre falo sobre eles aqui porque eles trazem muito a acrescentar à história de Star Wars. Então se você quiser saber mais, inclusive, sobre a espécie original dos Sith, tem esse vídeo aqui sobre a Ordem Sith e também os Sith de Korriban, a galera original ali, a espécie originária dos Sith, para você conhecer. Valeu e que a força esteja sempre com você.